E eu pediria que você pudesse abrir sua Bíblia no Evangelho que nos deixou Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E vamos ler dos versos 14 até o verso de número 20. Aleluia. Eu quero reforçar desde já, meus amados, que não na próxima sexta-feira, mas na última sexta-feira do mês, depois no final eu falo novamente, mas já para você ficar aí com isso na mente, nós vamos ter o Four Hands, que vai ser um trabalho aqui com casais, né? Uma ministração para casais. Então, na última sexta-feira, 19h30, nós vamos estar ministrando aqui para os casais. Nesse dia, realmente, se você puder delegar seus filhos, né? A vovó, o vovô, padrinho, madrinha, tio, tia, né? Que não possam estar aqui, né? Porque senão convida para estar aqui também. Para que você, sua esposa, seu marido possam estar recebendo essa ministração. Vai ser especial demais. E já deixo também aqui reforçado que no próximo domingo, dia 21, nós estaremos fazendo o culto pela manhã, às 9 horas normalmente, mas às 18h30 nós voltamos para cá e inicia-se o culto noturno de domingo. Então, para você, né, que de repente tem alguma dificuldade, né, para vir pela manhã, num determinado dia, nós teremos 2 cultos acontecendo. Tanto um às 9 horas da manhã, seguindo, e o culto às 18h30. Então, já vai internalizando isso aí para que você possa também participar desse culto, caso você não consiga estar pela manhã. Vamos ler então a palavra de Deus em Lucas 22, diz assim. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que eu não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que eu não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Amém. Até aqui o texto. Eu sei que às vezes você caminha tanto tempo na igreja e a Santa Ceia passa a ser uma coisa comum. Você sabe, e principalmente dentro do meio evangélico, nós escolhemos uma data do mês e celebramos a ceia do Senhor. Fazemos deste um momento todo especial de celebração, um culto de memória. Mas às vezes também transmitimos outras palavras que são concernentes à nossa vida cristã e não damos tanta ênfase no que é realmente a Santa Ceia, no porquê da Santa Ceia. E nessa manhã eu quero pegar apenas uma das faces de tudo isso e transmitir ao seu coração uma palavra de ensinamento, que essa seja uma manhã de crescimento. Eu sei que há manhãs que são de alinhamento, né? Manhãs de exortação, né? E Deus tem as suas maneiras de falar. Mas acredito que essa seja uma manhã de instrução, para que você saia daqui entendendo alguns porquês. Veja que algumas coisas elas são até meio que implícitas na Bíblia. Por quê? Porque existe algo muito profundo no ato de sentar-se à mesa. Veja que as notícias, e às vezes as melhores notícias que nós temos para dar, nós fazemos isso à mesa. Reencontros, nós marcamos, vamos num café, e você está ali aguardando uma pessoa que chega, e ela chega para você recebê-la à mesa.
Um momento especial acontece à mesa, aniversários acontecem à mesa, às vezes despedidas também acontecem à mesa, como é o caso de Jesus com os seus discípulos. Ele estava fazendo um momento seu de despedida, mas ele estava à mesa. A mesa é algo muito especial. Existem mesas que, ao contrário dessas que eu citei, não são nem mesas alegres, felizes, de reencontros, de lágrimas boas. Mas existem mesas, infelizmente, nos dias de hoje, onde as pessoas simplesmente não conversam. Sentam-se em silêncio à mesa e permanecem. Porque não conhecem umas às outras? Não. Porque já não tem conteúdo para falar. Já não tem vontade, já não tem ânimo. Às vezes a tristeza reina. Há abundância de comida, mas há uma escassez de amor. Tem-se de tudo naquela mesa. E às vezes nos filmes é retratado as pessoas com aquelas mesas longas, aonde o marido senta numa ponta, a esposa senta na outra, e simplesmente eles não têm mais contato. Tem de tudo naquela mesa, coisas que nem são mais aproveitadas. Há uma abundância, mas de verdade dentro dos corações há uma escassez. Não é necessário que você tenha uma mesa muito longa. É só necessário que você deixe com que o tempo te afaste. E então vocês ainda podem ficar sentados lado a lado, olhando um para o outro na mesa, sem saber o que dizer. E essa é uma das grandes tristezas do mundo onde nós vivemos hoje. Pessoas que têm muros invisíveis. Estão tão perto, mas não conseguem enxergar de verdade quem está à sua frente. Alguém pedindo socorro, alguém pedindo ajuda. Isso não apenas dentro de uma mesa familiar. Na mesa do teu trabalho, talvez. Na mesa onde você trabalha, ou aonde você, no teu intervalo, faz o teu lanche, onde você almoça, na tua empresa. E tem alguém ali do lado, mas está invisível. Por quê? Porque nós permitimos que alguns muros subam entre nós. Nos dias de hoje, as mesas estão com tanta dificuldade de promover o que elas sempre promoveram, porque nós trazemos um determinado objeto para a mesa. E que, enquanto comemos, não conseguimos ver quem está conosco. Pessoas marcam encontros, mas elas encontram muito mais o seu celular do que o outro que está ali perto. Veja, perceba que é tão fácil disso acontecer, que às vezes nós saímos para comemorar algo muito especial. E dizem, hoje vamos num café, vamos comer um sushi, vamos... E as pessoas vão, e não dá 5 minutos, cada uma pega o seu celular e começa a entrar em contato com outras pessoas. Vive outros momentos. Ou precisa postar o que está comendo ali. E então, de tempos em tempos, olhar quantas pessoas já curtiram aquilo. Quantas pessoas estão vendo o que eu estou fazendo. E eu não aproveito quem está perto de mim. Isso pode não parecer nenhuma conversa de Santa Ceia, nenhum sermão de Santa Ceia. Mas nós podemos estar aqui na mesa dele, sem estar com ele. Nós podemos estar completamente desconectados dele. A mesa que ele promove é uma mesa de comunhão. Mas mesmo na mesa de comunhão pode ter pessoas sem comunhão. Judas estava à mesa com Jesus. Ele não estava conectado com o propósito, mas ele estava à mesa. E o Senhor nem o rejeitou. Não o rejeitou da mesa. Jesus sabia que Pedro estava naquela mesa e que algumas horas depois ia dizer, nem o conheço. Mas Jesus não o rejeitou da mesa. Por isso que, na minha visão, a Santa Ceia não é um momento para exclusão de pessoas. Ou para dizer, você não pode, eu retiro você. A Bíblia diz, examine-se o homem, pois, a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. A mesa não é de exclusão, a mesa é de inclusão, a mesa é de reconciliação. É uma mesa de esperança, é uma mesa de propósito. E quando nós olhamos, é curioso perceber que Jesus podia ter escolhido qualquer cenário para instituir o seu memorial mais importante da fé cristã. Qualquer lugar.
uma sinagoga no monte onde ele costumava ensinar as pessoas, mas ele escolhe uma mesa. Tem que ter alguma coisa com isso. A salvação, ela não é apenas, percebo, um evento jurídico, onde os pecados são cancelados e agora você é salvo. Mas talvez a Santa Ceia seja um convite para que você volte a pertencer a alguma coisa. Um convite ao pertencimento. E Jesus, na mesa dele, sempre teve um lugar para quem estava fora. E isso é que é importante que fique marcado. Certa vez em Mateus 9, versículos 10 em diante, fala que Jesus estava numa casa e havia ali muitos publicanos e pecadores e vieram tomando lugares à mesa com ele. Esse recorte que eu estou fazendo aqui do Evangelho de Mateus diz que Jesus estava em determinado lugar e quem estava, cita, publicanos. E quando fala em publicanos, eram pessoas que tinham um determinado ofício de cobrar impostos do seu próprio povo, e eles eram odiados por todos. E muitas vezes esses aproveitavam, cobravam a mais e embolsavam uma parte também. E esses publicanos, juntamente com outras espécies de pecadores, estavam sentados com quem? Com Jesus. Jesus não apenas pregava para essas pessoas, Jesus comia com elas. E isso dá um bug na nossa cabeça, né? E imagina no mundo judaico da época, porque sentar-se à mesa para os judeus significava aceitação, identificação e relacionamento. Quando Jesus sentava com aquelas pessoas, para os fariseus ao redor era assim: ele se identifica. Olha só, ele aceita. Essa era a ideia que passava. Por isso que lá no Salmo vem a dizer: não vos assenteis à roda dos escarnecedores. Porque o salmista está dizendo que quando nós assentamos à roda ou à mesa, nós participamos daquilo. E Jesus vem trazer uma coisa nova. Ele vem trazer algo do tipo: eu posso me assentar sem que eu concorde. O propósito de eu estar assentado não é receber deles. O propósito é eu entregar para eles. Não é eu comer daquilo que é impuro, mas eu servir aquilo que é puro para aquele que só conhece a impureza. É eu dar a oportunidade dessa pessoa deixar de comer lixo e passar a comer algo que traz vida. Porque ele próprio era o pão da vida. Aleluia. Veja bem, os religiosos ficaram escandalizados. Jesus estava destruindo algumas fronteiras. E isso ele já vinha fazendo não só quando sentava na mesa. Ele conversava com os samaritanos, que era outro povo que era rejeitado. Ele acolhia as mulheres que eram desprezadas dentro daquela sociedade. Recebia os cobradores de impostos, que eram os publicanos. Comia com todos eles. A mesa de Jesus, ela estava apontando para o futuro. Ela estava apontando para a igreja. Ela estava apontando para aquilo que deveria ser propósito da igreja: acolher. Acolhimento. Não é passar a mão na cabeça do pecador. Não é dizer continue sendo pecador e está tudo certo. É dar a oportunidade. Como Jesus deu oportunidade. Deu oportunidade para aqueles que estavam à mesa com ele e que o rejeitaram. Deu oportunidade a Tomé, que estava à mesa com ele, que viu todos os seus milagres. Mas quando disseram que Jesus havia ressuscitado, ele disse: eu não acredito nisso, se eu não colocar o dedo no seu lado furado, nas suas mãos que foram cravadas naquela cruz, eu não acredito. E Jesus vem a ele e dá-lhe uma oportunidade. Jesus dá oportunidade para Pedro sentado perto dele, e que o negaria 3 vezes. Jesus deu oportunidade até para Judas, que quando o trai com um beijo, Jesus segura a sua mão, olha nos seus olhos e diz: aqui viesse, amigo. Oportunidades. A mesa da ceia diante de nós hoje é uma mesa de oportunidades. Porque dependendo da igreja da onde você procede, dependendo do evangelho que você recebeu, as pessoas costumavam nem vir num culto de Santa Ceia. E pode ser que algumas pessoas hoje nem vieram por conta disso. Porque dizem: não, eu pequei muito essa semana.
Eu não vou lá porque daí eu não vou pegar a ceia, as pessoas vão olhar que eu não peguei, aí elas vão associar de que eu estou em pecado, e aí eu não vou. Eu estou falando de um trauma verdadeiro. Algumas pessoas carregam esse trauma. Outras, o culto de Santa Ceia era o culto onde elas deveriam ficar sentadas vendo os outros tomar ceia, porque elas estavam em disciplina, porque elas cometeram algum delito, e tiveram que subir ao púlpito, pedir perdão pelos seus delitos, e agora elas estavam dentro de meses de disciplina, onde elas deveriam participar do culto, mas sem participar da comunhão. E são coisas criadas, muitas vezes, pelos dogmas humanos, e que é aplicado às igrejas, e que faz com que as pessoas confundam de que isso é Bíblia, quando não é Bíblia, quando é, na verdade, um dogma, algo que uma igreja instituiu, algo que tomam como verdade ou uma diretriz, e cada um com as suas diretrizes. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu não vejo Jesus pegando a bacia, lavando o pé da galera e dizendo assim: não, teu pé nem vou lavar porque eu sei o que tu vai fazer, eu sei quem você é. Você não é só um pé sujo, você está com o coração sujo. Não, ele lava o pé de todos, e ele abre a mesa para todos. E ali na mesa, ele traz instrução. O que você faz com a instrução que você recebe é contigo. Mas ele está aqui para falar uma verdade ao seu coração. Há um lugar para você na mesa. Há um lugar para você de aceitação, aleluia. A ceia, ela confronta esse nosso individualismo. Quando nós estudamos a carta de Paulo aos Coríntios, principalmente no capítulo 11, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, era uma igreja que as pessoas buscavam muito essa presença do Espírito Santo, mas também era uma igreja que, ao mesmo tempo de que tinha esse poder de Deus manifesto em dons e prodígios, tinham atitudes muito erradas, e principalmente as atitudes de exclusão. Paulo, certa vez falando com eles, disse: isso que vocês fazem já não é a ceia do Senhor. E por quê? O que eles faziam? A ceia era um pouco diferente do que nós fazemos hoje. Hoje nós temos aqui o pão, o cálice, e então juntos nós participamos como um ato simbólico. Nessa época eles traziam alimentos e eles faziam uma ceia mesmo. Eles faziam um momento de comes e bebes. É como se cada um viesse aqui e trouxesse um prato. Traga um prato. E nós vamos fazer uma grande mesa aqui, todos nós vamos nos assentar e nós vamos comer juntos. E nós vamos compartilhar do nosso alimento. Mas o que começou a acontecer? Nessa época, haviam, assim como nos dias de hoje, pessoas mais pobres, pessoas mais ricas. Então, alguém rico trazia ali um cordeiro assado e colocava ali. Alguém pobre, sei lá, fazia um pavê, uma bolachinha Maria, uma natinha, fazia uma coisa mais humilde, né? Fazia uma tapioca e levava. Aí quando chegava lá, colocava uma mesa. Aí quando aquela pessoa mais humilde que trouxe algo pouco, né, ia lá para o cordeiro, para pegar um pedaço do cordeiro, a pessoa já assim: ah, não, vai comer tua tapioca lá. Mas não era para compartilhar. Mas daí o que acontecia é que começavam a excluir as pessoas. Começaram a fazer divisão. Os que traziam mais, os que traziam menos. E aquilo que era para ser algo de igualdade, começou a criar uma diferenciação. Alguns comiam muito. Tanto que Paulo diz: quem tem fome, come em casa. Por quê? Porque aqui não é para isso, não é simplesmente para saciar a sua fome ou a sua glutonaria, mas é para que uns aos outros possam se esperar e possam se respeitar. Quando vocês forem comer a Santa Ceia, esperai uns pelos outros, diz a palavra. E muito mais do que nós fazemos aqui, esperando para que todos possam comer o pão, depois beber o cálice, era para que eles pudessem dar preferência. É para que na hora de se servir, e acontece muito, né? Ainda nos dias de hoje, apesar de não ser dentro do contexto de Santa Ceia, nós temos uma mesa posta, quem vem primeiro esquece da vida de quem está atrás. E é aqui, ó. Depois eu não vou passar a segunda vez,
mesmo, e ó, montanha. E aí o último da fila, às vezes queria um pedacinho daquilo que foi trazido, mas não sobrou. Por quê? Porque alguém que passou na frente não pensou. Peguei 3 pedaços para mim, podia ter pegado um. E tu percebe que isso não tem a ver só com igreja, evangelho que nós estamos pregando aqui. Isso tem a ver com aquilo que nós trazemos para a nossa vida. Meu pai tinha um dizer. Ele dizia assim: então é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Isso é um dizer lá de Itajaí. Farinha pouca, meu pirão primeiro, o resto é resto. Não é assim, velho. E o Senhor está ministrando aqui para que não aconteça o que acontecia na igreja de Corinto. Porque vivemos coisas muito semelhantes ainda nos dias de hoje. Uma época de um hiperindividualismo. As pessoas pensam em si mesmas. Mas sabe, o cérebro humano, ele foi moldado para vínculo, para estar ligado. Esse sentimento de pertencimento que nós buscamos, olha só, ele reduz estresse, fortalece a nossa resiliência emocional, melhora a nossa saúde mental. Pertencimento. Por isso que as pessoas, quando elas vêm a uma igreja, elas se sentem acolhidas numa igreja, elas melhoram mentalmente. Elas lidam melhor com o estresse do dia a dia. Mas é porque, claro, é o poder de Deus, ela foi encontrada, mas apenas o sentimento de poder pertencer a algo, de estar no lugar onde ela é aceita, onde as pessoas lhe querem bem. Agora, ao contrário, o isolamento prolongado faz ao contrário disso. Porque ele, nos estudos, é associado à ansiedade, à depressão e à sensação de vazio existencial. Perceba de que a igreja promove saúde mental só por ser igreja. Só por a pessoa pertencer. Agora nós podemos ter pessoas aqui dentro e nós estamos promovendo vazio e depressão, ansiedade. Por quê? Porque mesmo estando no meio de uma multidão, se sente só. Não é acolhido. Não é visto. Nós fomos criados para a conexão. E é por isso que o pecado, ele sempre nos empurra para o isolamento. Quando alguém faz alguma coisa de errado, a pessoa começa a se distanciar da comunhão. O pecado faz isso. Porque a pessoa sozinha, ela é presa fácil. E a ceia, ela é poderosa, porque quando fala-se de mesa, o que acontece na mesa? Quando nós sentamos à mesa, uns olhamos para os outros. A ceia é poderosa porque ela quer isso, ela quer que você seja visto. Quando nós promovemos algumas vezes, algumas coisas na igreja, que nós colocamos mesas e não determinamos quem senta à mesa, as pessoas às vezes sentam porque tem um lugar ali. Então, pela primeira vez ela fala com alguém que ela nunca nem viu na igreja. E causa algo bom, porque a partir dali, às vezes nascem grandes amizades. Porque sentou à mesa e foi obrigado a olhar para alguém, a ver alguém. E isso traz riqueza. Sabe, alguns pontos da Bíblia, Jesus traz exatamente histórias que têm a ver com mesas. Você já percebeu a história do filho pródigo? Ou do grande banquete? Ou a mesa onde o rico ignora o pobre Lázaro? São todas elas ou parábolas ou histórias a respeito de mesa. E alguém sempre está sendo deixado do lado de fora. Alguém sempre está sendo preterido. E tem um porquê disso. Tem pessoas que precisam voltar para a nossa mesa. E talvez essa seja uma manhã de nós refletirmos sobre isso. Veja que quando o pródigo volta, o pai o chama à mesa, mas tem um irmão que não quer ele à mesa, que está o rejeitando. Lázaro tinha uma necessidade, ele tinha fome, mas o rico não tinha espaço para ele, apesar de ser rico e de ter condições. E muitas vezes nós ouvimos uma palavra e nós não estamos na condição daquele que sofre.
Nós não estamos na condição daquele que precisa de uma palavra para o coração, para nos acalmar ou nos sarar. Somos aqueles que recebemos uma palavra e temos que olhar para dentro de nós e perceber: uou, acho que sou eu, o irmão mais velho, que olha para aquele que chegou depois de pecar tanto, e eu não quero sentar perto dele, e eu não quero ele próximo a mim. Esse aí me lesou, porque o irmão mais velho tinha, na verdade não tinha lesado, porque o pai tinha separado a sua herança, mas na cabeça dele sim, porque ele disse, ele gastou todo o seu dinheiro naquilo que não deveria gastar. É quando nós que permanecemos na mesa, estamos julgando quem está nela, e esse é um perigo muito grande. Quem é que falta na nossa mesa hoje? Algum familiar, algum irmão que foi ferido, alguns amigos que nós esquecemos, ou pessoas que nós julgamos indignas de estar sentado ali. O Evangelho é uma história de Deus puxando a cadeira para as pessoas sentarem, dizendo: senta aí na mesa, senta, eu tenho um lugar para você, pode sentar, pode sentar. Mas é que está me olhando errado ali. Não, mas a mesa é minha, pode sentar. Eu estou te chamando para a comunhão hoje, eu estou te chamando para um tempo especial nessa manhã, aleluia. Glória a Deus. Os nossos vínculos humanos, elas possuem um enorme poder reparador. Quando a gente é visto, quando a gente é acolhido, ouvido, quando sente que tem um lugar. E eu entendo de que poderíamos fazer ainda mais, mas eu quero que você reflita o poder que isso tem. Quando você vê algo, e às vezes de coisas que deveriam ser simples, mas que talvez nem sejam tanto. Quando você percebe que alguém mudou o cabelo, quando você percebe que está com uma roupa nova, quando você percebe o outro, ela está diferente, às vezes só o rosto está feliz. Você diz: aconteceu alguma coisa, hein? Nada, não aconteceu nada. Não, aconteceu alguma coisa, você está diferente. Como assim estou diferente? Você está sorrindo tanto, o que aconteceu? Conta. É porque aí a pessoa conta, ela se sentiu vista. Eu estou dizendo isso porque, como igreja, nós às vezes pensamos: vou levar a pessoa para a igreja, para o pastor pregar, para a pessoa aceitar Jesus, ou para a pessoa, melhorar de vida. Mas nós somos agentes de salvação. Você é um agente de salvação quando você percebe o outro, quando você percebe, quando você se importa, quando você abençoa com as tuas palavras e com a tua gentileza. E isso é uma maneira do Evangelho ser transmitido também para a pessoa. E eu sei, é importante demais a igreja, o culto é importante demais, a pregação da palavra é importante demais. Mas é importante que você tenha em mente de que a sua ação de perceber, quando você percebe, quando você olha de verdade as pessoas, como nós olhamos. Pedro e João, quando estavam indo para o templo, havia um paralítico sentado à porta formosa, e aquele paralítico só levanta a mão, ele quer esmolas. Há muita gente hoje com a mão levantada pedindo esmola. Uma esmola de carinho, uma esmola de atenção, uma esmola de olhar. Mas Pedro e João disseram assim: ei, olha para nós. E aí ele olha, mas ele ainda olha procurando aquilo que ele estava buscando, recurso. Uma esmola, algo pequeno, pequeno que seja, mas que me ajude. Mas eles dizem: não, olha para nós. Não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos, nós te entregamos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que ele precisava naquele momento, e nem ele sabia, era um milagre. Há pessoas que estão ao seu redor e nem elas mesmas sabem o que precisam, mas você é portador do poder de Deus para levantar aquele que está paralítico. Você é portador para sarar o teu casamento. Há poder de Deus dentro de você para fazer a diferença. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O reino de Deus, ele é um banquete que está estendido nessa manhã aqui para nós. E a ceia do Senhor que nós temos aqui, ela também aponta para um banquete futuro.
Diz a palavra do Senhor que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A ceia, ela olha para trás e ela vê a cruz, sim. Nós olhamos para trás, a Bíblia diz fazer em memória. Não se faz memória do que está à frente, só se faz memória do que está atrás. Memória tem a ver com o passado. Então a ceia, sim, ela traz a memória, mas ela também aponta para frente, porque ela antecipa o reino de Deus, o reino vindouro. Porque cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: a história não terminou ainda. Nós estamos aqui celebrando a morte do Senhor até que venha. Ou seja, a morte fala de passado, mas o até que venha aponta a gente para o futuro. Ele está vivo, ele está vindo aí. A coisa vai mudar de figura. Nós temos um reino que está esperando por nós. A ceia tem que promover isso dentro do nosso coração. Tem ainda lágrimas aqui? Tem injustiça? Tem perdas? Tem, mas nós esperamos por uma mesa sem dor, sem despedida, sem exclusão, sem pecado, aonde o próprio Cristo vai estar presente, aleluia, onde nós seremos servidos. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, nós precisamos pensar um pouco a respeito de quem nós somos e do que nós estamos transformando a igreja. Porque às vezes nós transformamos a igreja num clube de pessoas parecidas com a gente, pessoas que se assemelham conosco. Então quem nós queremos perto? Quem nós preferimos? E aí fazemos as rodas dos mesmos amigos, dos mesmos grupos, pessoas que têm as mesmas conversas, as mesmas afinidades. Mas a mesa, ela nunca foi feita para isso. E Jesus dá uma demonstração disso quando ele coloca um zelote e um publicano na mesma mesa. Ele estava colocando dois partidos políticos na mesma mesa. Você está colocando esquerda e direita, vamos deixar aqui bem claro, né? Brasil, né? O cenário brasileiro de hoje, esquerda e direita na mesma mesa. Dois partidos políticos radicais e adversários sentados juntos. Jesus no meio deles, dizendo: eu tenho um propósito para cada um de vocês. E a gente olha e diz assim: não, isso aí eu acho que é meio que demais e tal. Eu não estou falando de mim, nem da minha Bíblia, eu estou falando da palavra dele. Quem pode entender os mistérios dele? De que havia um propósito para cada um. De que havia um propósito até para aquele que traiu. De que havia um propósito até para aquele que falava demais e daqui a pouco ficou quieto. Que havia um propósito para aquele que trabalhava contra o povo. Porque a gente olha, talvez até num seriado mais expoente dos dias de hoje, como é o The Chosen, e a gente olha a figura de Mateus, e a gente automaticamente tem um carinho pela forma como construir o personagem. Mas cuidado, o personagem bíblico Mateus era um publicano, e sendo um publicano, talvez ele não fosse daquela maneira. Talvez ele fosse um radical contra o seu próprio povo, aliado a um governo que não favorecia em nada, e que cobrava impostos daqueles que eram seus irmãos, e dizendo assim: você vai pagar? Não quero choro, não quero lamúria, você vai pagar? Ah, você não vai pagar? Soldado, pode levar preso, até que a família dele pague. Você consegue imaginar Mateus assim? Não, né? Temos dificuldade. Mas um dia Jesus passa por eles assim: ei, me segue, tem um propósito para ti. Imagina quem está andando com Jesus. Jesus, deixa eu te falar um negócio aqui, vem cá. Eu não sei se tu conhece, mas esse ali é Mateus. O desgraçado acabou com a família de muita gente. E não é digno de andar com a gente, não. Isso aí trabalha para Roma. Isso aí é da pior espécie.
E aí é o cara que faz um evangelho voltado para aqueles que ele botava na cadeia. O evangelho de Mateus é voltado para os judeus, e ele deixou descrito, e ele faz alusões dizendo assim: é isso que disse o profeta tal, para que os judeus soubessem de que tudo quanto Jesus havia feito tinha ligação com o Antigo Testamento também, porque ele coloca na mesa dele aquele que ele tem propósito. Você está aqui nessa manhã, Deus tem propósito na sua vida. Aleluia! Aí você olhou para o lado agora e viu assim uma pessoa e disse assim: meu Deus, até essas pessoas vêm para a igreja. Até fulano de tal, isso aí. Deus tem um propósito na vida dele. Desse irmão que senta aí do teu lado, dessa pessoa que está sentada lá no outro canto. Você diz: não, vou sentar bem aqui no canto que eu não me misturo. Cuidado, cuidado. Porque espiritualmente tem uma mesa muito grande aqui. E é Ele quem coloca cada um do lado de cada um. Nós estamos aqui por um propósito, e pode ser que o propósito que o teu irmão tem é aquele que você não dava nada por ele. E eu estou falando isso com tanta propriedade porque um dia alguém não dava nada por mim também. Porque um dia eu estava excluído da mesa. Porque um dia alguém olhava e dizia: não, isso aí é impossível. Eu escutei profecias. Eu escutei profecias que diziam de que eu pregaria o evangelho. Mas um dia até eu mesmo duvidei. Por quê? Porque não havia mais lugar para mim na mesa. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, mas Deus tem um chamado na sua vida. Até quando você vai querer ficar longe da mesa, se o teu lugar te espera? Aleluia. Você diz: não, pastor, mas eu estou todo quebrado, eu estou quebrada, olha, eu não consigo nem andar mais, eu só me arrasto. E eu sou remetido para uma palavra sobre um filho de um rei chamado Mefibosete. Esse rapaz também tinha as pernas quebradas, num dia em que todo o reino do seu pai se foi, do seu avô se foi. Ele perdeu o avô, ele perdeu o pai, ele perdeu a esperança, ele perdeu as pernas, estava quebrado. Os anos passaram, a Bíblia diz que ele morava na casa lá de Maquir, em Lodebar, ou seja, ele estava num lugar distante, esquecido, e ele queria estar esquecido, porque não tinha mais nada de real nele. Aquele que nasceu para ser rei um dia, aquele que seria príncipe, agora já não tinha mais nada. Mas a Bíblia diz que por conta de uma aliança que Davi tinha com seu pai Jonatas, um dia Davi se levanta e ele lembra e diz assim: olha, eu tenho uma aliança, existe alguém ainda da casa de Saul para que eu seja benevolente. Alguém até pensando em tirar sarro, diz: tem um, mas está aleijado, está lá jogado. Então vai lá e busca ele, porque tem um lugar na mesa para ele. Um dia você estávamos quebrados, você estava destruído, parecia que Satanás tinha vencido a guerra, mas hoje você está aqui, porque você foi chamado de Lodebar. Ele te pegou coxo do jeito que você estava, paralítico do jeito que você estava, e te trouxe para sentar na mesa do rei de novo. Aleluia, existe propósito para você. E eu sei que é difícil, você está ouvindo essa palavra dizendo assim: mas quem sou eu? É exatamente o que Mefibosete disse: quem sou eu como um cão morto para que o meu Senhor olhe para mim? É quando você olha e diz assim: não tem nada. E olha, eu vou dizer, ainda tem coisa que ninguém sabe, coisa ruim que eu fiz, coisa errada que eu fiz. E ele está olhando e diz assim: sabe por que eu estou te chamando aqui? Porque eu tenho uma aliança com teu pai. Sabe por que você está aqui? Porque um dia Cristo fez uma aliança com teu Pai Deus. Ele fez na cruz do Calvário, e Ele pagou o preço da tua salvação. Sabe por que o Espírito de Deus te impulsionou da tua casa para estar aqui, ou para você ligar a internet nessa manhã e participar desse culto? Sabe por quê? Porque Jesus na cruz do Calvário pagou o preço da tua salvação, e é preço de sangue. Ele pagou, e então Deus te trouxe aqui e está dizendo: pelo meu filho, pela aliança que eu tenho com o meu filho, eu te trago mesmo quebrado. E diferente de Mefibosete, porque ninguém poderia devolver as pernas para ele, o nosso Deus devolve o teu andar, o nosso Deus devolve a tua saúde, o nosso Deus devolve o teu casamento, o nosso Deus devolve a tua dignidade. Ele é o Senhor para sempre. Se você acredita, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.
Tem algo importante. Antes de participar do pão e do cálice nessa manhã, talvez nós precisemos fazer algumas perguntas para nós. Tem alguém que eu preciso perdoar porque não aceito na minha mesa? Existe alguém que eu excluí da minha vida? Deus não tirou, fui eu que tirei. E esse é um problema sério, porque eu entendo de que existem pessoas que o próprio Deus retira, mas existem algumas que nós retiramos, e não pelos motivos corretos, mas por ofensa, por dor. Será que nós temos vivido uma fé isolada? É eu e eu mesmo, eu e a minha casa mesmo, e então eu estou fazendo como em Corinto. Eu estou trazendo o meu cordeiro e comendo do meu cordeiro, e cada um cuide da sua vida. Eu não quero partilhar porque isso aqui é meu. Será que eu estou vivendo essa fé? A minha mesa, ela reflete a graça. O meu comportamento, a minha maneira de ser reflete a graça. Porque não se trata apenas de pegar o pão. Trata-se de permitir que o pão nos transborde e que nós possamos, assim como Jesus, ser pão para alimentar alguém que tem fome também. Na última noite, Jesus já sabia que Judas ia traí-lo, que Pedro negaria, que os discípulos iam fugir. Mas ainda assim, a Bíblia diz, lá em Coríntios, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Na noite que foi traído, o que você faria na noite em que você fosse traído? O que você faria num dia em que você fosse traído? Eu não queria olhar para ninguém. Eu fui traído e ainda vou promover uma festa, ainda vou promover uma comunhão com a pessoa. Mas na noite que foi traído, e por aqueles que ele seria traído, ele continuou fazendo aquilo que era propósito dele fazer. Às vezes acontece uma coisa ruim e a gente já diz o quê? Eu nem vou na igreja. E Jesus, no dia em que ele foi traído, ele nos deixou o exemplo que até hoje nós cumprimos. Não permita que a dor impeça você de fazer o que você tem que fazer. Não permita que as circunstâncias mudem o teu DNA, quem você é de verdade. Não permita. Porque o exemplo maior é Cristo e ele não cedeu. Isso nos mostra que a ceia nunca foi uma celebração para pessoas perfeitas. Ela foi uma celebração para pessoas imperfeitas. Por isso que todos são bem-vindos à mesa. É para pessoas que foram alcançadas pela graça. Porque Jesus continua fazendo o mesmo convite. Vem à mesa. Você que está cansado, você que está ferido, você que está arrependido, faminto, vem à mesa. Porque nessa mesa tem perdão, tem reconciliação, nessa mesa tem comunhão, nessa mesa tem esperança. E um dia, quando nós tomarmos a última santa ceia aqui nessa terra, nós nos assentaremos depois com ele num grande banquete do reino celestial e nas bodas do Cordeiro. Ele disse, essa é a última vez que eu tomarei com vocês aqui. Por quê? Porque a próxima vez ele estará levantando o cálice lá nas alturas. E esse cálice que nós levantamos aqui, tão pequeno, transformar-se num novo cálice. Aqui nós levantamos ainda com dor, lá não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza. Aleluia. Coloque-se de pé, eu quero terminar com você de pé. Que as nossas igrejas, que é essa igreja, ela tenha menos altares inalcançáveis, lugares que nós criamos e que as pessoas nunca conseguem chegar, mas que nós possamos ser mais mesa acolhedora, que nós possamos ter mais esse DNA, que tenha mais partilha do que aparência, mais reconciliação do que divisão, que tenha mais graça do que julgamento, que nós possamos ser isso.
Porque o evangelho que começou numa cruz, um dia será celebrado numa grande mesa na boda do Cordeiro. Em Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Hoje, Deus está nos chamando para a sua mesa. Deus está nos chamando para participar e para nós relembrarmos o verdadeiro sentido da mesa. Por isso, nessa oração que eu quero fazer com você, eu quero que você faça aquilo que Paulo diz para os coríntios fazer: examine-se, pois, a si mesmo. Que você olhe para dentro do seu coração, que você possa enxergar quem você tem sido como cristão. Será que nós temos sido como os filhos de Zebedeu, que porque alguém não fez o que eles queriam, já queriam mandar fogo do céu e consumir? Ou nós estamos mais parecidos com Jesus, que diante do pecado do adultério de uma mulher, ao invés de apedrejá-la, ele escolheu perdoá-la? Com quem nos parecemos mais? Nos parecemos mais com quem afasta da mesa como o irmão mais velho que ficou em casa servindo o pai? Ou nos parecemos mais com o pai que acolhe aquele que gastou tudo o que era sua herança e que estava ansioso pelo retorno do seu filho? Com quem nos assemelhamos mais em nosso coração? Temos uma justiça própria que nos torna vingadores? Ou temos uma misericórdia que se derrama do nosso coração e alcança quem tem necessidade? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e assim beba desse cálice. E a minha oração nessa manhã com você que está em casa, com você que está aqui presente, é para que todos possamos participar da ceia do Senhor. É que todos possam vir à mesa. É que você que aceitou a Cristo e entende o reino, vem à mesa. Pastor, mas eu não sou batizado ainda. Você não teve tempo de batizar, a igreja não abriu ainda o batismo para batizar você, mas você aceitou Jesus, Ele te chama à mesa. Mas eu não sou batizado, como é que pode? Existem denominações que não aceitam na mesa quem não é batizado. Mas o que nós entendemos é de que não existe uma regra para a mesa, a não ser que você seja indigno. Mas indigno todos nós somos. Não esse tipo de indignidade, mas do pecado contumaz, do pecado que está dentro de mim, que eu não quero largá-lo. Sei que estou fazendo algo de errado, mas não vou parar. Por que venho à mesa, se eu não tenho comunhão com Ele? Mas ainda assim, a mesa está aqui. Mas ainda assim, eu não te impeço, porque você precisa se examinar. Mas também, a Bíblia diz: se você se examinar, coma. Por quê? Porque se você se examinar e perceber pecados em você, saiba de uma coisa: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se houver arrependimento, há perdão. Naquele momento, é instantâneo, acontece o perdão. E você vem à mesa, porque a mesa é para quem tem fome, a mesa é para quem precisa de força, e você precisa de força. Não há como eu dizer: o Senhor te acolhe, mas na mesa eu não quero você, porque isso seria completamente injusto. Não, há um lugar à mesa. Mas eu quero orar com você, e depois dessa oração nós vamos servir a ceia do Senhor. E eu peço que os que vão servir possam posicionar-se já enquanto eu oro. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, neste momento estende a tua mão poderosa sobre cada pessoa presente aqui. Estende a tua mão poderosa, Senhor, sobre aquele que está orando e que está olhando para dentro de si mesmo e percebendo o quão distante está de ti. Para aquele que está orando e examinando-se a si mesmo e percebendo, Senhor, de que não temos sido uma mesa acolhedora, temos sido mais uma mesa de julgamento do que de acolhimento.
mas que hoje haja diferença, e que o meu coração se arrependa, Senhor, e que nos arrependendo encontremos lugar de novo, Senhor, junto à tua mesa. Papai, que nesta hora, se alguém precisa liberar o perdão, que seja liberado. Se alguém precisa pedir perdão, que peça. Que se alguém precisa confessar, Senhor, que confesse. Mas que nada nos arranque da tua presença hoje. Nós oramos a Ti e entregamos diante do Senhor a nossa necessidade, Senhor, a necessidade de nos alimentar do pão da vida, em nome de Jesus. Amém, amém. E agora sim, depois de você ter orado, depois de você ter confessado, depois de você ter se arrependido, sai do teu lugar, pegue os elementos da ceia e volte para que depois nós possamos cear juntos.